Tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tá Padre cortando. Rodrigo. Ó, tá assim, eu só tô vendo assim, a testa abaixo. Isso, baixa mais um pouco. Eu tô vendo um penteado novo, não sei. Tem alguma coisa aí, né? Diferente? Boa tarde. Que esse Boa cabelo tarde. aí? É que tem hora que a Hã? gente tem hora que a gente toma um vento, né? Então a gente desarruma um pouco o cabelo. Eu sei, sei. Estranho também um tupete, tá bonito, hein? Eita, Eita, nós. E aí, tudo bem? tudo bem? É uma alegria a gente estar reunido para falar sobre a graça de Deus, né? Como que é um tema tão bacana, né, Padre Rodrigo? Bacana, extenso, tudo que se fala, não se falou nada ainda, né? Porque é um tema extremamente complexo, ao mesmo tempo simples, de uma profundidade muito grande. Então, de fato, nós não vamos conseguir esgotar isso e nem temos essa pretensão, né? Nem Justamente. temos pretensão, E o né? mais interessante, né, que nós falávamos um pouco mais cedo, é que esta graça de Deus ela é manifestada na nossa humanidade, para a gente se tornar melhores, né? Então, Sim, acredito que esse é um sentido muito profundo da graça, né? Com a ajuda de Deus, a gente se tornar melhores seres humanos, mais livres, mais libertos, né? E a gente se livrar de tantas coisas negativas que às vezes a gente carrega na nossa história, né? com certeza. A Ferreira, acho que é a Regina, né? Mas só para a gente entender o seguinte, quando a gente fala disso, a gente vai aprendendo, né, com a vida, vai aprendendo, acima de tudo, que a gente nunca vai esgotar tudo aquilo que nós podemos ser como pessoas. Nós Sim, somos um ser em constante crescimento, em constante evolução. E o processo de viver a graça é justamente isso. Como a graça também é inesgotável, nós também nos tornamos inesgotáveis no sentido de crescer sempre, sempre haverá alguma coisa a aprender, a apreender, ou seja, outra coisa para descobrir dentro de nós mesmos, né? A justamente. maior e mais fascinante viagem, eu acredito que é para o interior, né? Do interior da gente. Descobrir paisagens novas, descobrir tanta coisa boa, né, que tem dentro da gente. E talvez o maior problema é morrer sem descobrir tudo isso, né? Ou pelo Eu menos achava, grande parte disso. eu achava muito interessante, assim, naquela época que você trabalhou aqui em Promissão e a gente teve a oportunidade de ir em tantas missas em outras cidades. É muito interessante que o fato de só da gente estar indo naquele caminho, naquela intenção de levar uma palavra nova, de levar justamente a mensagem que poderia mudar a vida de uma pessoa, eu via naqueles momentos assim, justamente como que é o poder da graça, né? E é justamente nessa metáfora de, assim como a gente saía para que você pudesse ali pregar, estar levando uma mensagem diferente, assim é Deus todos os dias nos visitando, nos trazendo algo que nos falta, né? Na nossa humanidade, para que a gente possa realmente se libertar de esquemas que às vezes a gente traz desde os processos uterinos, né? Sim. Olha que coisa bonita que você falou nessa metáfora. E aqui, a melindre. Essa metáfora, mas você percebe que a força da graça faz Deus sair de Deus para vir até o ser humano. Né? E Sim, isso é sim. fantástico, né? Você imagina, Existe, né? Um existe Deus que uma... sai de si, Sim, sai da sua divindade, e esse, para mim, é o processo da encarnação de um Deus que desce, né? Não sim, no sim. sentido, né, de um Deus que desce, que vem até essa humanidade. E isso é maravilhoso, né? Perceber a grandeza da graça passa por aqui. Primeiro, E a gente é olhando tão também fantástico que faz vocês. essa, esse processo de humildade, né? Veja, Deus sendo Deus, ele não se prevalece da sua condição, mas se torna humano como nós. Olha que interessante. E da Sim, mesma forma, quando o ser humano tem esta humildade de descer ao mais profundo da sua vida e deixar-se iluminar por esta luz de Deus, ele também é modificado.
para isso a gente tem as ferramentas psíquicas aí, né? Sim, outra coisa importante é, muita gente vai passar a vida inteira, talvez focando, mirando no lugar errado. E onde é o Sim, meu lugar errado? Tentando alcançar uma esfera que não lhe pertence, que é a esfera do divino. A esfera do divino pertence à divindade, não pertence a mim, entende? sim, Eu nunca vou me tornar um Deus, nunca vou, né? Mas o que eu posso perceber é, primeiro, eu posso me tornar um ser humano o mais humano possível. Então, eu sim, acredito que o foco, quando eu olho para mim, não no sentido egoísta, mas no sentido de buscar a plenitude da minha humanidade, né? sim. E quando eu busco a plenitude da minha humanidade, eu encontro faíscas, né? Como fala o Enneagrama, faíscas do divino, né? Os O lampejos. próprio os lampejos, mas a própria Bíblia também fala, né? Uma coisa linda no Cântico dos Cânticos, né? Ele diz Sim, assim que o amor humano é uma faísca de Deus. sim, sim. Então, quanto mais você ama, quanto mais você vivencia esse amor plenamente humano, mais essa faísca vai, né, vai se mostrando. E eu acho isso bonito que você está falando, Padre Valdecir, porque quando a gente vê lá o relato da criação em Gênesis 1, Deus criou todas as coisas e viu que era bom, mas quando ele criou o ser humano, ele colocou em nós a sua imagem e semelhança. Esses tempos atrás, uma pessoa me perguntava assim: olha, eu vi lá na Bíblia, sede perfeitos como Deus é perfeito. E a pessoa levou isso literalmente, é aquilo que você estava falando. Nós nunca vamos ser Deus. Mas no que a gente de fato pode se aperfeiçoar em Deus? Na arte de amar. E o amor é a própria manifestação da graça. Quando a gente Sim. ama, a gente permite que o amor revisite a nossa história, cada acontecimento da nossa vida. A gente não olha mais a nossa vida com aquele remorso, com aquele peso, mas a gente olha como filhos amados, né? Libertos, né? Claro, sim. E aí, essa ideia de perfeição, eu também já refleti muito, né? Essa ideia de que, como Deus é perfeito porque na sua esfera, Sim, sim, entende? E eu sou chamado a ser perfeito, como é que eu sou perfeito? Não é um ser que não erra, mas eu sou sim, perfeito quanto mais humano eu me torno. A minha sim, perfeição é eu perceber que quanto mais humano eu for, mais o próximo da perfeição eu chego. Então, sim, não é não errar, não mas é tornar, quanto mais você se percebe nesse sentido, mais leve, como você estava falando, mais leve eu fico. Porque eu vou percebendo que a minha humanidade, ela é extraordinária. Dá a sim, impressão que a gente tem que desprezar a humanidade, né? Parece que tudo sim. que é humano não serve. Às vezes a gente brincava ainda, né? Você fala assim, foi o meu humano. Lembra que a gente brincava disso? A O meu Legina, a humano Legina, não a fez Legina, isso, a Legina, a Legina se deixava muito levar pelo humano dela. pelo humano dela. Então, nesse sentido, o humano, para mim, nesse caso, ele é fantástico. Ele é Sim, extraordinário. O humano, o que é humano não é para ser desprezado, não é sim, desprezível. E sim, aqui, Jesus, quando você falou da criação, da imagem, criado à imagem de Deus, no fundo é para refletir apenas. A imagem é reflexo, né? sim, com Então, certeza. quanto mais eu me humanizo, mais eu tenho reflexos divinos, Sim, né? E aqui, outra coisa importante, quanto a imagem de Deus que eu tenho depende muito da imagem que eu tenho de mim. sim, E mais ainda, a imagem que eu tenho do humano. Quanto maior e melhor for a imagem que eu tenho do humano, do ser humano, também a imagem de Deus será diferente, justamente. né? É igual a pessoa que ela tem um trauma com o pai, ela vai ver Deus como aquele pai castigador, um Deus punidor, mas quando ela se deixa curar na sua história e ela percebe que o pai, como humano, pôde oferecer o melhor que ele pôde ali na sua história, e a pessoa entende a imagem desse pai que é imperfeito como ele, essa aceitação de Deus como pai misericordioso, né? Outra coisa, né?
Quando ele entende isso, ele começa a perceber que o pai o feriu, talvez como o pai foi ferido. Justamente. Apenas repetiu. Não por maldade, não por falta de amor, mas porque era o que ele tinha. Né? E isso vai tornando mais leve. Por isso, eu sempre falo que a graça é um processo de cura, constantemente, né? De vivenciar isso. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito, que é essa, né? É preciso humanizar o humano. Sim. Quanto mais eu humanizo, mais perfeito, mais próximo daquilo que é o ideal, eu me aproximo. Então, quem não tem essa dimensão, quem olha para a humanidade querendo achar que a humanidade não serve, ele vai viver uma relação, talvez com aquilo que você falou, com Deus castigador, mas ele vai também levar essa ideia para todos. Ele não vai ser uma pessoa rígida, uma pessoa que vai só olhar aquilo que a pessoa faz de errado, né? E isso trava até a possibilidade de amar. A pessoa deixa de amar, né? Até A pessoa, porque, né? a pessoa vira um para-raio de coisas negativas, né? A pessoa só começa a Sim, atrair para si, porque eu digo assim, se a gente parar para pensar, tudo isso que nós estamos falando está entre aceitação e rejeição. Quando eu acolho a minha humanidade, eu estou aceitando a minha humanidade, eu vejo a beleza que Deus colocou na humanidade. Quando eu rejeito aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei, na verdade eu não aceito a minha humanidade, tudo para mim não está bom, não é verdade? claro, claro. E aí eu prego mais o inferno do que o céu, né? Justamente. E esse é o, Hã? esse é o Aí eu perigo. prego mais o inferno do que o céu. Na verdade, eu vou colocando assim muito mais o medo de ir para o inferno do que a vontade de ir para o céu, o gosto pelas coisas do céu. E Sim, eu gosto muito, né, de pensar justamente isso, que da mesma forma que tem pessoas que se especializaram em trazer, né, o inferno para a vida, tem gente que se especializou em trazer o céu. Entre justamente. uma coisa e outra. Então, a graça, para mim, é quando você começa a trazer as coisas celestes, como Paulo Sim, fala, aspirai as coisas celestes. Então, traga para você, traga para a tua vida aquilo que é sim, celeste, não no sentido de, né, de não pode isso, não pode aquilo, mas daquilo sim, que vai moldando você, né? Vai modelando essa humanidade que você tem, vai lapidando. Então, o celeste lá vai me ajudando a lapidar o meu humano. E aí, com certeza, tudo fica sim. melhor, tudo fica diferente, né? Eu achei bacana a leitura do domingo, né, e da Páscoa, e da carta aos Colossenses vai dizer, a nossa vida está escondida em Cristo. E realmente, porque Cristo vem ensinar uma forma da gente ver o ser humano diferente, acolhendo, amparando, não colocando limites, mas estabelecendo contato, né? A capacidade Uhum. que ele tem de chegar aos corações, né? Como aquela Sim, música do Padre Fábio de Mello que a gente gosta muito. Quanto mais fores humano, quanto mais serás divino. Não se toca ao céu se não tem os pés no chão. Então é uma sim, com realidade certeza. que Deus se revelou na nossa humanidade, né? Ele armou tenda entre nós. E essa é expressão muito bonita, né? O verbo divino se fez carne e armou tenda entre nós. Então, é uma expressão para dizer, Deus veio modificar, veio lapidar a nossa humanidade. E se a gente tem essa abertura ao Espírito Santo, a esta graça, como que a gente aprende a ser melhor, a gente vive mais feliz, né? Eu me recordava, assim, do sacramento da confissão. Eu digo assim, antes da gente ser padre, a gente tem uma visão da confissão. A gente acha assim, nossa, se eu for confessar, o padre vai ficar guardando tudo que eu falei, da próxima vez ele vai ficar me olhando com indiferença. Mas depois que você se torna padre e você sai desta condição e passa a ser aquele oferecedor da graça, na verdade, a única coisa que importa é tornar a pessoa ali mais próxima de Deus. Então, acho tão belo esse sentido do sacramento também, que Ser vem a pela ponte, graça, né? né? É, Justamente. o que você estava falando, inclusive, agora, dessa história de ter sido tocando o céu, tendo os pés no chão, é Sim. até um processo também interessante, porque uma expressão, eu acho que é do Leonardo Boff, alguém que fala alguma coisa assim, que de tão humano só poderia ser divino.
Sim, sim, sim. Acho que da pessoa de Jesus, né? Olhando para a pessoa de Jesus, de tão humano, mas de tão humano. Então, quando eu olho para Jesus, eu acho que para as pessoas entenderem bem isso, eu admiro a capacidade de ser humano de Jesus. O Sim, sim. humano de Jesus. O humano que se compadece, o humano que vai aceitando, que vai trazendo e vai oferecendo oportunidades para ali, né, para as pessoas. Então, a humanidade de Jesus é algo que me encanta, Sim, sabe? sim. Essa capacidade de ser humano, de compreender o drama humano e ainda por cima de viver os dramas humanos, viver as emoções humanas, né? É Sim, sim. fantástico pensar isso, Esses né? dias a gente estava vendo aquele evangelho de Lázaro, né? Lázaro havia morrido. E como que é interessante que ele se compadece da dor de Lázaro, ele chorou pelo amigo, né? Então é um Deus que tem um coração, né? É, que ama realmente com o coração humano. Ele é a Sim. origem do amor, mas assumiu a nossa humanidade e quis amar como o ser humano ama. Olha que interessante, né? E se percebe o fantástico também no momento no Monte das Oliveiras, que Sim, o evangelista, a oração de Jesus, né? A minha alma está angustiada e angustiada até a morte. sim, sim, Né? Olha isso, né? Então, quando nós vamos falar de graça, eu estou falando, estou pensando justamente nisso, nessa força. Por isso que quando fala de graça, fala de vida divina, que vem para a vida humana, não para nos divinizar, mas para nos humanizar. Né? sim, sim, Isso é fundamental. Até agora há pouco no telefone a gente falava um pouco sobre isso, né? Que a sim, graça divina não é para me divinizar, é para me sim, humanizar, sim. me tornar mais humano. Eu falava hoje, Jesus, sobre essa questão, a graça como amor. Começou a graça aqui já, né? Começou a graça como amor. E por que Jesus, então, traz o sinal da cruz, da crucificação? Eu dizia justamente isso, que a graça é a expressão desse amor gratuito. Não é o amor, a graça faz Jesus amar sem colocar condições. Ele Sim. vai para a cruz não porque eu fui bonzinho, porque eu sou merecedor. Não há preocupação de Jesus se você é merecedor ou não que ele Sim, passasse por aquilo. Mas ele vai porque ele ama. E quando justamente. eu amo, o meu amor, ele não tem o termômetro do comportamento do outro. Entende? Sim, sim, Ele não pode ser, porque se eu amar dessa forma, eu me limito. Eu não sim, limito o outro, eu limito a mim. E sim, Jesus amou dessa forma, né? Na quinta-feira santa, na noite, diz assim: Ele amou os seus, amou-os até o fim. Amou de todas as formas. Para mim, sim, isso é graça. Entende? Entender a graça, quando falamos de graça, nós falamos da vida de Deus. A primeira, entender, é o amor que vai até a cruz, né? sim. E é bonito essa expressão que você fala dentro do processo de gratuidade, né? Eu sempre vinculo essa imagem, graça de Deus, amor de Deus, o processo salvífico com gratuidade. Como você estava dizendo, sem a gente ter feito nada para merecer, ele veio até nós. Então, a intenção que há na graça é justamente em você fazer as coisas despretensiosamente. E quando a gente também começa a viver isso na nossa vida, a gente começa a perceber essa divindade em nós. Eu acho que é Santo Irineu, não tenho certeza, Santo Irineu de Lyon, ele fala uma coisa assim, ele se encarnou para trazer a nós a sua divindade, a fim de que a nossa humanidade, de fato, levasse ao coração de Deus a nossa humanidade. Olha que bonito. Veja, E ele desce, na oração da missa, que as pessoas não ouvem, mas a gente, toda vez que a gente vai celebrar, no momento do ofertório, né, que a gente fala isso, né, que a gente, no momento que a gente está fazendo, colocando a água, que essa água, né, possamos ser assumidos pela divindade que assumiu a nossa humanidade. Não é verdade? justamente, A água que representa a humanidade
e o vinho que representa a divindade. E ali, né, que assim como esse, né, como a divindade assume a nossa humanidade, que a gente se perca, a graça se perder dentro dessa humanidade, mas sem deixar de ser a quem a gente é, porque mesmo a água que é colocada no vinho, ela não deixa de ser água, ela não perde as suas moléculas. Ela continua sendo água mesmo no vinho. Isso é se perder na divindade. Eu, sem deixar de ser quem eu sou, eu experimento isso. E como é que eu me perco na humanidade? Eu me perco na humanidade através do amor. Quanto mais eu amo, mais eu vou me perdendo, entre aspas, vou me perdendo na divindade. Então, o amor humano, ele é divinizado justamente aí, né? Ele é divinizado, porque eu sempre costumo dizer assim, que quando eu ofereço o meu amor para você, quando ele sai de mim, ele é humano. Mas quando ele chega até você, ele já se tornou divino. Ele é Sim, divinizado, né? Porque é o verdade. gesto do amor. Então, isso para mim é graça. A graça é esse Sim, poder de divinizar os meus atos. Não que me torne Deus, mas é dar sim, um sim. toque de divino no meu melhor humano. Porque Né? o divino, ele tem muita conotação daquilo que é sagrado, né? Então, se eu ofereço amor a alguém é porque o meu coração te elegeu como algo sagrado, como importante. Então, aí está o belo da divindade em nós. Nos leva a tornar sagrado as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão perto, até mesmo no Sim. atendimento que a gente faz, no curso que a gente está fazendo, aquelas pessoas se tornam importantes. Não são apenas pessoas, números, mas tem um significado para a gente, né? Tem uma importância, né? Não é um Sim, número, mas é um ser. É justamente. alguém que tem uma história, alguém que chega até muitas vezes machucado, né? Sim, Desacreditando em si mesmo e até na sua própria humanidade. E aí, sem conseguir enxergar a graça até na sua própria vida. sim, Porque então muitos que eu e você temos essa experiência de pessoas que chegam tão destroçadas que já não isso, conseguem mais enxergar graça em nada. E aí sim, quando você mostra, né? Por exemplo, eu vejo a pessoa, aquilo que você falou, um espaço sagrado e o meu amor vai retomando a graça que aquela pessoa já não enxerga mais. Isso é justamente. fantástico. Eu acho que Né? isso que é o Você quer ver bonito uma da outra coisa? graça. Quando você falou de sagrado, me passou aqui Sim, uma outra coisa assim. Você já reparou que muita gente luta muito para buscar a proteção do sagrado? Em todas sim, as situações, eu preciso da proteção do sagrado. Correto? Ótimo. Mas eu tenho aprendido também que a proteção do sagrado não é só pedir uma ajuda no momento difícil ou no momento, não sei. Eu entendo, hoje eu luto mais para isso. É descobrir que eu preciso proteger o sagrado que está em mim, sim, né? Então, quando eu percebo que eu preciso proteger o sagrado que está em mim, eu modifico a minha maneira de enxergar a mim mesmo. Porque aí sim, eu sim. percebo que existe um espaço sagrado, que eu sou um espaço, né, que tem uma sacralidade. E por isso eu não posso permitir que ele seja profanado, né? Como cultivar esse sagrado todos os dias na vida, né? Como cuidar desse sagrado que está em mim, né? É aquela Sim. analogia que Paulo fala, nós somos templos vivos do Espírito Santo. Mas o que a gente tem feito com o nosso templo, não é verdade? Muitas vezes nos permitimos ser profanados. Justamente. Nos E quando pensamentos, algo nas ideias, né? quando algo é profanado, ele perde a sacralidade, perde a graça. Percebe? Justamente. Né? E, Então, quando e eu me permito isso, então a proteção do sagrado, muito mais do que recorrer, claro que é justo, não estou falando que não é, mas é também sim, sim, olhar para si e cuidar melhor de você, cuidar, claro. porque você já tem, né, bem isso, tá? Uma outra coisa, Jesus, que quando eu falo de graça, mudando um pouco esse eixo, mas entendendo também uma coisa, a graça, diria assim, é a força de encanto de Deus. Sim, sim. A graça tem um poder de encantamento, mais de encantamento, não, de atração.
tem um poder de atração. Eu diria que a graça é a força com a qual Deus nos atrai. Deus Sim. nos atrai pela graça. E muita gente acha que Deus me permite, me dá a dor para eu poder ir até Ele. E eu não consigo ver isso. Sabe? Sim. Eu acredito que Deus utiliza a graça como força de atração. Para Sim, mim, sim. isso é fundamental. É Né? porque a graça, na verdade, na teologia, o que é graça? Graça foi o amor de Deus que se revelou através de Jesus e através do Espírito Santo. E realmente isso que você está falando é verdadeiro, porque quais são os momentos que a gente mais se sente feliz? Quando no momento que eu menos merecia, alguém me trouxe algo bom, algo de amor, de sagrado e que me fez ver a vida diferente. Então, realmente é a graça que traz a beleza, é a graça que encanta, é a graça que transforma, né? Aí um dia alguém perguntou para mim, mas o que de fato, quando você entende de graça? Olha, tudo é graça. Mas se você Sim, pensar até a graça nas relações humanas, sem tirar, vou tirar a questão do divino, sem, mas a sim, graça, ela é também presente, ela é a força que nos atrai um ao outro. É tão justamente. simples. A gente, até quando a gente conta uma piada, a gente diz assim, se a pessoa riu ou não riu, aquela piada foi sem graça ou foi uma piada engraçada, né? Que o Trouxe alegria ou portador. não trouxe alegria, né? Exatamente, mas, ou seja, a ausência da graça significa que não teve encanto, não fez ninguém rir, né? Sim, sim, Não cativou. Então, por isso sim, aquela piada é sem graça, né? Não sim, teve, não fez então, isso aqui pensando no plano humano. Nós aqui no nosso dia a dia, às vezes eu faço uma brincadeira com você e você sim, pode não gostar daquela brincadeira e você fala, nossa, que brincadeira mais sem graça. sim, sim. Então ela nem foi mais brincadeira, É, porque se ela mas não teve graça, é, entra dentro né? daquilo que você estava falando há pouco, né? A graça, ela enche, ela preenche, ela não é pela via do sofrimento, mas pela via daquilo que é belo, né? Então, veja bem, até mesmo numa piada que você conta, no bom sentido, talvez a intenção que você quis de ajudar aquela pessoa a se levantar daquela situação que ela passa, a sua intenção já foi agraciar aquela pessoa. Olha que interessante. Sim. E aquilo que eu estava dizendo, quando você faz uma brincadeira e ela é sem graça, ela deixa de ser brincadeira para se tornar uma ofensa. A Uhum, ofensa é a ausência da graça. sim, Percebe? Então, eu penso que quando a gente está falando disso, nós estamos falando dessa força que nos envolve, de tudo isso. Você pode perceber, a gente também se refere a alguém. Quando a gente olha para uma pessoa e a gente até está comentando, talvez, sobre aquela pessoa, a gente escuta, nossa, mas que pessoa mais sem graça. verdade. Ou seja, aquela pessoa não tem uma força de atração, não consegue atrair as pessoas, então aquela pessoa é uma pessoa sem graça. No Isso, sentido, Jesus, isso acontece muito com pessoas que eu quero, que me cativam, que eu quero ter por perto, porque aquela pessoa sim, é uma graça. Né? sim. E tem pessoas que parece que eu faço, se eu estou indo na rua, né, vou encontrar com a pessoa, eu passo para o outro lado da calçada, porque a pessoa ela não tem graça, ou seja, é uma É, pessoa sem graça, ela não tem poder de atração, ela é aquilo não que a tem gente poder de encantamento, é aquilo que a gente percebe? falava, aquilo que a gente falava no começo. Às vezes a pessoa é tão negativa, ela atrai tanta coisa ruim que a gente não vê a graça, a gente vê a desgraça, né? E o que é a desgraça? Tem muita gente que nem gosta que fala isso, Sim, né? Tem gente que fala, meu Deus, desgraça. Parece que sim. eu cresci na minha casa, não podia se falar isso, é um palavrão. Mas, na Sim. verdade, o que é desgraça? É a Tem ausência a da graça, graça. O des, justamente. o des é o radical latino que significa ausência. Né? Sim, sim. Desgraça, ausência de graça, desrespeito, ausência de respeito, desilusão, desamor. Então, esse des só indica ausência. Então, aquela pessoa é uma desgraçada. Não é uma Sim, pessoa ruim, é uma sim, pessoa que sim. está sem graça, ausente da Justamente. graça, né? E é importante olhar para isso. Então, eu sempre vejo isso, que a graça é a força com a qual Deus nos atrai, a força de atração com a qual eu sou, né, que Deus me chama. Por isso que Jesus fala
quando levantarem, né, o Filho do Homem, todos serão atraídos para ele. Lembra disso? No Evangelho, quando ele na conversa com Nicodemos, no capítulo 4 de João, ele fala isso, que quando levantarem, todos serão atraídos para ele. Por quê? Não é pela dor, pela crucificação, mas o que Pela graça. atrai é a graça. O amor que dá Exato. sem ficar mensurando se há merecimento ou não ao ser dado. Né? Então, esse para mim é um poder fantástico. E eu Outra vejo isso, coisa, gente, pode falar. eu vejo isso também na questão da amizade. Veja, a amizade é uma graça. Talvez uma pessoa que você conheça, talvez o mundo inteiro pode estar contra aquela pessoa, mas às vezes aquela pessoa ela é um instrumento de graça na sua vida, de alegria. Então observa que às vezes, dentro da amizade, eu digo assim, há essa bondade da graça humana, né? Naquilo que Platão dizia, uma frase bem bonita, ele dizia assim, olha, as pessoas podem viver sem muitas coisas, mas ninguém consegue viver sem amigos. Então, esse lado da graça que está presente na amizade, porque a amizade é um dos tipos de amor mais verdadeiro e de humildade, né, de partilha. No Evangelho, Jesus fala, eu já não chamo vocês de servo, mas de amigos, porque vos dei conhecer tudo aquilo que ouvi e aprendi do meu Pai. Ou seja, ele dá tudo que ele tem de melhor através das relações, né? Aí você fala, por exemplo, dessa questão da amizade, do amigo. Para mim, é aquilo que você falou. Pode ser que muita gente não goste, mas você goste, porque você conhece. Por quê? Porque você conhece a pessoa. E talvez Sim, os que não gostem vejam alguns atos da pessoa. Então, quando justamente. eu sei, por exemplo, eu conheço o Jesus, eu Sim, sei, eu sei muito mais de você do que muita gente que pode gostar ou que pode não gostar. Então, o que sim, me faz gostar de você não é o que os outros falam de você, é o que eu sei, aquilo que eu conheço em você. Ou seja, a experiência de proximidade que eu tenho com você me faz descobrir coisas que muita gente nem sabe que você tem. Né? justamente. Aquilo que tornou Relação com. sagrado no outro, né? Aquilo que tornou sagrado. Exatamente. Então, aquele aspecto sagrado que eu vi em você me faz estar do teu lado, me faz ser seu amigo, independentemente da torcida, entendeu? Sim, Da justamente. arquibancada. E é Sim, isso também, quando a gente fala do amor, o que fez Jesus, por exemplo, amar o Judas, o que fez sim, Jesus amar o Pedro, sabendo que ele ia trair, o que fez Jesus amar, né, todos que passaram ali por perto deles, justamente porque ele via aquilo que ninguém enxergava. verdade. Né? Ele Isso via é a além. graça, né? É a graça. A graça é você enxergar no outro além dos merecimentos dele, além dos atos dele, mas é você resgatar aquilo que tem de sagrado no outro que talvez ele ainda não descobriu, né? Sim, e quando você vê isso, aquilo que é negativo nele vai perdendo a força na sua Justamente. relação. Então, essa é a primeira. Uma outra coisa que, quando a gente fala de graça, para compreender, também nós precisamos entender que existe uma passagem, eu não me lembro, eu sou muito ruim de guardar, de memorizar passagens, citações, eu lembro de passagens. Mas Paulo fala uma coisa que faz a gente pensar muito. Ele diz assim: tudo concorre para o bem dos que amam e esperam em Deus. Isso E mesmo. quando a gente fala tudo, é tudo, Sim, entende? Tudo, tudo concorre. Você imagina quando a gente fala isso, sim, porque para alguns podia ter uma maciar em alguma coisa, né? Não, mas tudo concorre. Isso é a graça, é a compreensão de enxergar a graça até na desgraça. justamente. Né? É como uma moeda de duas faces, né? Duas faces da mesma moeda, a graça e a desgraça. Depende da forma como você enxerga, depende do Sim. lado pelo qual você olha. Então, Uma, enxergar até onde não existe graça, perceber, meu Deus, mas o que tem aqui existe graça? Se você quiser olhar, se a gente quiser olhar para a vida, quantas coisas no primeiro momento a gente leu como uma desgraça? E sim, lá sim. na frente,
a gente viu que aquilo foi providencial. Eu nunca me esqueço aquele Iberacá que a gente participou com a presença do padre Fábio de Mello. E ele dizia assim, olha, é, de repente você tem um familiar, é o pai que bebe, é um irmão que está extraviado, é alguém que se perdeu, mas é o meu irmão. O mesmo sangue que corre nas minhas veias é o que corre na veia daquele irmão. E o mesmo sangue de Cristo que está no altar é o mesmo que está em nós na Eucaristia que nós recebemos. Então, aqueles que muitas vezes são os afastados da sociedade, é o meu irmão, é o meu amigo, mas eu não desisto dele porque eu acredito que Deus está ali, presente na humanidade dele. Olha que bonito isso, né? Sim, Aquela ideia, justamente, né? E uma das experiências que eu estava lembrando, assim, na nossa conversa, foi quando você trabalhava aqui em Promissão, e lembra que você começou a gravar aquela série de CDs, Histórias que Mudam Vida? Então, o que me vinha parábolas, na né? cabeça? Então, assim, cada CD era uma experiência que brotava de algo que você vivia e, de repente, aquele CD na gratuidade, que era por um projeto de reforma da igreja, como as pessoas chegavam e diziam, olha, aquele CD mudou minha vida, aquela história que o padre contou, olha, fez eu refletir sobre um ponto da minha vida. Então, é justamente essa questão da graça que atua na naturalidade, atua justamente na simplicidade da vida, e quando alguém acolhe essa simplicidade é transformado. Então eu digo assim, por que muitos estão longe da graça? Porque não acolheram a simplicidade da vida, não acolheram as É, histórias simples da é, vida, né? exato. Ou uma coisa assim, às vezes isso acontece, por exemplo, numa fila de supermercado, numa fila de lotérica, Sim, alguém fala alguma coisa e aquilo cai como uma luva na sua vida. Ali é sim. graça agindo, né? Eu me lembro muito de uma pessoa muito simples, que um dia eu estava falando até o que eu ia fazer, a pessoa falou assim, para, não fala não. Mas por quê? E ela, com a sabedoria de pessoa muito simples, falou, olha, sabe por quê? Porque Deus deu poder ao diabo sobre as suas palavras, não sobre o seu pensamento. Olha, Então, profundo, quando né? você pensar alguma coisa, transforma isso em gesto. E isso se vira Sim, graça. Né? Se você fala, alguém pode distorcer o que você estava falando, e aí isso pode virar uma desgraça. Né? justamente. Quantas palavras, quantas coisas que a gente vê que as pessoas distorcem o que a pessoa falou, e aquilo, ao invés de trazer um aspecto positivo, traz para a vida da pessoa tanta coisa negativa, tanta interpretação errada. Eu vou dar um exemplo Isso. simples. Lembra quando o Papa Bento XVI disse que as pessoas separadas eram uma chaga para a igreja? Sim, E sim, muita lembro. gente, né, mas e o contexto disso? Quando ele estava dizendo isso, ele não estava dizendo que são pessoas que fazem mal, mas Sim, pessoas que estão machucadas. São pessoas feridas que merecem o cuidado da igreja. Foi essa expressão que o Bento XVI colocou, e muita gente distorceu isso de tal forma que perdeu o significado. Então, aquilo que era sim, uma graça de um Papa dizendo para ter cuidado com essas pessoas, para cuidar das feridas que elas traziam, oferecer para elas amor, e aí ele fala, né, que a expressão fantástica de Bento XVI, que Deus colocou fim na maldade humana, que é a sim, misericórdia divina, né? sim, E aí vão distorcendo tudo que ele falou. Então, justamente. a gente vai aprendendo isso. A graça é esse aprendizado também, né? O Sim. aprendizado da gente poder fazer as coisas. Então, é A importante questão perceber isso. a gente ter, e dentro desse contexto que você está falando, a questão de a gente ter um filtro da graça em nós. Porque às vezes eu tenho uma história ferida e alguém diz uma coisa, eu já interpreto na negativa, no movimento contrário à graça. Então eu vou deformando tudo aquilo que é igual as pessoas que às vezes não recebem, não sabem reconhecer o merecimento que elas têm. Tudo que você fala, você valoriza, a pessoa, não, eu não mereço, sabe, entra no melindre, né? Então, Ou assim, na não é bem falsa por aí. humildade, né? Sem querer atingir a Regina que está nos acompanhando, né? É, Porque, melindre, melindre. Agora, Jesus, nesse sentido, a ideia, por exemplo, é reconhecer, poxa vida, tua palavra naquele momento me fez bem. Ótimo. sim,
Sem isso, isso é motivo para me entusiasmar, continuar vivenciando, porque aquela foi a palavra de graça, né? Sim, sim. Uma palavra que encantou alguém, que motivou alguém, que levou alguém a acreditar que poderia superar isso. Então, para mim, isso é muito claro, né? Sim, sim. Vivenciar essa experiência, de saber que o que sai da minha boca, né, pode edificar alguém. E se aquilo que edifica é graça, né? Sim, É sim, sim. entender isso, né? Por isso que a graça é essa vida divina na minha vida humana, porque ela vai me fazendo nessa vida ser um elemento gracioso, entende? Sim, sim. Portador da graça, não ser um elemento engraçado, mas gracioso. É muito gostoso quando alguém olha para a gente e fala, reconhece isso. Não precisa falar, mas como é bom quando alguém reconhece essa graciosidade e aí você percebe que não é só seu, é divino que Sim. está em você que vai mostrando, tá? E aí as pessoas conseguem perceber o divino na sua vida humana, né? Na Olha que sua vida interessante. humana. Né? Isso é Eu me recordo, fantástico. você falando isso, eu me recordei muito do Coríntios 13, né? Quando diz lá Paulo, o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera. E eu acho muito interessante que Paulo vai dizer assim: quando vier o perfeito, desaparecerá em nós tudo que é imperfeito. E eu entendo isso não como uma questão escatológica, uma coisa futura, mas eu percebo na seguinte perspectiva: se eu deixo esse perfeito de Deus me envolver, que é esse amor, que é esta graça, e eu vou vivendo isso na minha humanidade, a gente vai sendo menos imperfeito. Porque perfeição naquele contexto que nós estávamos dizendo, não da gente querer Sim, se igualar a Deus, mas a gente entender esse amor de Deus em nós, né? Na nossa humanidade. atingir a nossa plenitude. Quando eu fiz o Sim, curso de quando o Adler falou algo entre todas as coisas belas que ele falou, mas ele sim, falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: nós somos perfeitamente imperfeitos. Como isso me trouxe leveza? Nós somos perfeitamente imperfeitos. Ou sim, sim, seja, na minha pensar isso me traz leveza, porque eu paro sim, de me exigir tanto, paro sim, de sim, a graça me traz leveza, né? sim, Não é sim. algo que me traz leveza, e não algo que deve me oprimir. Ah, eu tenho Sim. que viver na graça. E parece que parece que se torna uma neurose. Ah, eu não posso pecar, eu não posso, né? Aí a pessoa, eu conheço gente, você deve conhecer, que quer confessar 3, 4 vezes por semana ou a cada 15 dias, porque, nossa, eu olhei, né, vi algo, pronto, Sim, já tô. Vive uma neurose e não saboreia a graça. Não que a gente tem justamente. que minimizar a questão do erro, do pecado, mas Sim, sim, quem vive muito voltado para o pecado não saboreia a graça. E a graça é justamente. para ser saboreada, Sim, né? sim. É para ser saboreada, É aquela né? ideia, né? A gente ocupa mais o nosso tempo sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre aquilo que ele nos apresentou de salvífico, ou eu fico mais preso naquilo que me traz da morte, a destruição interna, os meus medos, né? Na verdade, como Sim, diz o Evangelho de João 3, lá no Evangelho de João 3,16, vai falar: de tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para nos salvar. E todo aquele que nele crê tem a vida, né? Então, veja bem, ele traz a vida em nós, ele faz a nossa vida fluir, não ao contrário, né? De nos escravizar, exato. né? Ó, E uma eu, coisa que eu gosto muito quando falo de graça, toda palestra, toda reflexão que eu falo de graça, principalmente na época do cursilho, quando a gente falava sobre a graça, né? sim, Um dia, né, eu tive um insight assim. sim, Pouca gente utiliza esse texto para falar da graça, mas eu escolhi falar a partir de João 15, quando ele fala, Jesus se apresenta como a videira verdadeira e nós somos o ramos. E ele fala assim: sem mim nada podeis fazer. Sabe? sim, Então, e aí eu fiquei pensando na videira, né? No processo que vive uma videira, uma árvore, qualquer que seja, uma árvore frutífera. Ou seja,
o fruto, o ramo, como fala Jesus, ele é alimentado pelo tronco, ele no fundo, ele é alimentado pela raiz. Então, sim, enquanto ele está unido a esse tronco, ele tem vida. Ele tem vida e produz fruto. O fruto, sim, né, é o produto final disso tudo. sim, Mas o que alimenta o ramo? A seiva, a raiz, busca nutrientes, há um processamento, isso vira uma seiva, e a seiva é o que leva a vida ao ramo. Ramo que não recebe mais a seiva vai ficando seco. É isso que Jesus fala. Por isso, para sim, sim, mim, a graça é a seiva de Deus. Ou seja, sim, é a forma como ele me alimenta, alimenta o meu amor. Então, é a seiva que é processada, que é nutrida no sim. coração de Deus e que é levada até o ramo que sou eu, que é você. E enquanto esse ramo estiver ali, ele vai sendo alimentado. Né? E Ele vai dentro dessa sendo alimentado. metáfora, E dentro dessa metáfora, a gente pode pensar assim: da onde eu estou buscando os meus nutrientes? Às vezes tem uma pessoa que está enraizada no medo, na tristeza, na culpa, na punição. Uhum, E quais são os uhum. frutos que ela vai produzir a partir dessa seiva? Agora, se eu Sim, estou em Deus, se eu estou com o meu coração nesta graça de Deus, os meus frutos será esse amor que está em nosso coração, não é verdade? Essa sim, sim. bondade, essa solidariedade, né? Então, isso é bem interessante essa Lembra aquela analogia. que Jesus fala, eu esperava que ela produzisse frutos doces, só produziu fruto azedo? Sim, Aqui, Jesus, é extraordinário pensar, Deus sempre me dá algo para produzir fruto doce. sim. Agora, o que eu faço com aquilo que me é dado, já não é Sim, mais responsabilidade de Deus, é é tarefa nossa. responsabilidade minha. Então, o que eu faço com a graça, se eu tenho a percepção que a graça pode me humanizar mais e aí produzir frutos mais doces, não é produzir frutos divinos, mas o meu fruto humano é tão doce que adoça a vida dos outros, isso é ser humano, né? Porque eu Sim, peguei a graça divina e ela na minha vida me fez produzir frutos doces ao paladar e não frutos amargos, né? isso é uma realidade. Eu estava pensando aqui também, uma das experiências assim mais profundas desta graça. Eu lembro que eu estava participando de um viveiro, uma missa que a gente estava celebrando, e naquele momento da distribuição da Eucaristia, que nós recebemos ali a Eucaristia, você pedia para olhar bastante ali para a hóstia que estava na mão, e você fazia uma reflexão assim: olha, olhe para a palma da sua mão, como que um Deus tão grande hoje se fez tão pequeno na palma da sua mão. Então, aquilo ali foi uma experiência que às vezes assim a gente sempre está comungando, sempre está participando, mas naquele momento, aquela reflexão, naquele clima de oração, de onde todo mundo estava se abrindo, aquilo foi uma experiência da graça muito grande, porque talvez a gente não para pensar uma coisa tão óbvia, simples e humana, né? Olha, como que Deus quis se fazer presente ali na nossa vida para nos fortalecer, né? Então, foi algo assim que me marcou bastante dentro desse processo de pensar graça. E ali, né, você fez uma reflexão sobre aquela música Ninguém Te Ama, eu me recordo, e você dizia, né, foi por você. Veja, a humanidade dele foi entregue ali na cruz, justamente por amor a você, ele sofreu. Então, isso daí faz a gente pensar um pouco assim, o quanto de amor, de sofrimento que Deus assim externalizou, justamente pensando em nós. E como que aquilo, naquele momento ali, motivava cada um ali a também na vida poder experienciar isso na partilha da mesma forma que Jesus fez. Então, eu achei muito profunda essa experiência, eu digo assim, de humanização mesmo ali na hora, dessa profundidade de Deus nos tocando, né? Sim, você quer ver, Jesus? Aí, nesse momento, quando a gente vai entender também o que é o Sim, amor, como que a graça se manifesta. sim, Quando se ama, e Deus nos ensina isso, na Eucaristia, e para mim a Eucaristia tem todo sim, esse ensinamento, sem isso eu não consigo compreender e amar tanto a Eucaristia, eu amo muito mais por causa disso, é sim, o grande
o divino que se apequena diante do amado. Só um amor imenso, só um amor divino é capaz de se apequenar diante do amado que é o ser humano. E não importa, e aí é interessante, não importa se esse ser humano é um pecador, se o ser humano ele não cometeu nenhum. A Eucaristia é um Deus me dizendo, filho, você pode ser o maior pecador, mas ainda eu me apequeno por sua causa. Sabe? Isso é fantástico, cara. Você imaginou? Né? Esse Deus que Então, se apequena. E eu lembrei uma de uma cena, frase, pode dizer, eu me, lem- Jesus. eu me lembrei de uma frase do filósofo Pascal, que ele diz assim, né? Estudando as religiões, em todas as religiões foram as pessoas que buscaram Deus. No cristianismo, foi a única religião que um Deus vem em busca do seu povo. Nossa, é isso que você falou, de se apequenar. Veja, Deus, a humildade de Deus para nos ensinar aquela humildade que nos Imagina. liberta, né? Passa pela tua cabeça Deus sendo um feto? Olha que interessante, né? A gente não pensa isso, né? Sim, sim. Você já imaginou? Quem criou o universo é um feto. Se torna um feto. No ventre de Maria, olha que interessante. Né? A gente não consegue imaginar isso. A gente, quando pensa em que Maria ficou grávida, mas todo o processo de gravidez, Jesus viveu o processo, né? A gravidez, ele cresceu dentro do ventre de Maria. Sim, Você já sim. imaginou? Então, fantástico nessa percepção de um Deus que, por amor, aceita ser feto. Olha que Vive, né? Vive isso. Isso, para mim, é a expressão de graça, é a força de atração. Então, o que atrai, o amor que atrai, não é o amor que faz você se achar maior que o outro, mas é sim, quando sim. você se apequena, é o amor que se apequena diante do amado. Para mim, isso é mais importante, porque quando você ama alguém, a sua atenção é mais para quem você ama do que para você mesmo. Isso é Sim. amor. Uma Isso, isso até, isso até Pode falar. é um paralelo em relação à história da humanidade, né? Diante da ideia do pecado, que foi o orgulho de querer ser maior que Deus, agora aqui a gente vê a humildade de Deus que nos ensina, né? Olha, eu de fato me submeto a ser humano ali, a se tornar um feto, igual nessa perspectiva que você está falando, justamente para dizer, olha, eu estou próximo, né? Ele quis estar conosco, mas vivendo em tudo a nossa condição humana. Isso é uma coisa muito bela, né? É. E muita gente acha que a sua condição humana é os sentimentos, mas todo o Sim, processo humano, né? De vez em quando eu imagino que Maria deu umas palmadas em Jesus, que é a história que o Evangelho não conta. Pode ser lá, né? Que Jesus chorou. Um dia eu coloquei acho que foi até em Promissão, o Pirajuí, sim, falando da pastoral da criança, quando tem uma foto, um cartaz, onde tem Maria amamentando Jesus. E alguém falou, sim, nossa, o que é isso? Ele viveu isso. sim, Percebe? Né? Toda a grandeza. Isso para mim é extraordinário. Quer ver? sim, E sim, isso levando nessa linha, o Jesus, tem uma outra cena que parece que fica mais uma tradição do que uma compreensão real. É na Quinta-feira Santa, quando Jesus se abaixa para lavar os pés. sim, Ali ele ia lavar os pés de quem ia trair, de quem ia abandonar, de todas as pessoas, quer dizer, é alguém que ia deixá-lo sozinho. Eu acho que o sim, sim, João só não deixou Jesus sozinho porque Maria pegou ele no pescoço e falou: fica aqui comigo. Mas o resto foi embora. sim, Agora, o que me faz olhar ali, Jesus, é você imaginar que um Deus se ajoelha diante da humanidade. sim, Ajoelha para lavar os pés. Não é um gesto simbólico, mas sim, um sim, Deus que está se abaixando diante da minha humanidade, ferida, machucada. Não, ele está me oferecendo a água para lavar os pés. A água é a misericórdia, que é a sim, graça em ação, né? É a sim, sim, graça agindo.
Então, lavando e curando aqueles pés. Para mim, isso é tão fantástico. E aí eu entendo porque o João coloca a narrativa do lava-pés aonde os outros colocam a narração da Eucaristia. Percebe? Sim, A grandeza desse gesto. A grandeza sim, de um Deus que se abaixa. E sim, aí, tem um autor que eu gosto muito, chama Max Lucado, é um pastor, né, dos sim. Estados Unidos. Ele tem uma expressão que ele fala assim, que quando o agressor se ajoelha diante do, né, aliás, quando o agredido se ajoelha diante do agressor, ele oferece a oportunidade para o agressor se ajoelhar também. Olha que Então a bonito. reconciliação passa aí. Deus quis reconciliar-se com a humanidade. E no Sim, Lava-Pés ele nos ensina isso. Que a sim, reconciliação faz quando os dois se ajoelham e aí podem se abraçar no mesmo nível. E verdade. Jesus toma a iniciativa de abraçar. Sim. Jesus E toma a iniciativa de fazer esse gesto. A graça está aí. Percebe? sim. Se você olhar E na cena do lava-pés, quem era a única pessoa que teria direito de ter os pés lavados? Quem é a pessoa que teria direito de ter os seus pés lavados? Jesus. Jesus, Único. Entende? Então o lava-pés me ensina, a graça me ensina também isso. Que é preciso, em muitas situações, a graça me faz abrir mão, conceder ao outro a oportunidade de ter o pé lavado. Sabe? sim, sim. E aí você entende a metáfora do pé lavado como você quiser. É. Porque é até o sentido, né, de que ele veio restituir a nova e eterna aliança. Então, essa aliança passa pela humildade, pelo perdão, né? Então, é Sim. muito bonito isso, esse lado do perdão como aliança, porque a gente sempre está regressando à nossa história, querendo reconciliação, e essa humildade realmente é o caminho para que a graça encontre a plenitude em nós, né? Se não é pela humildade, pela reconciliação, a gente fica preso a estados da nossa vida, né? E, e muita gente entende que para reconciliar eu preciso acusar. Sim, E infelizmente. não é. A reconciliação não passa pela acusação. O padre Fábio de Mello tem uma palavra que ele fala muito forte isso. Palavras que acusam, o diabo sabe e é mais competente do que todos nós juntos. É verdade. Então, a palavra que acolhe é a palavra que lava os pés. Porque não Sim, precisa jogar água no pé. Ajoelhar aqui é simbólico, né? sim, sim, Mas é quando eu ofereço a oportunidade para mim, porque isso me cura também, né? Isso sim, vai sim, me curar e vai curar essa relação ou as nossas relações, né? Só é justamente. curado Jesus, e a isso cada vez mais eu me convenço, que a minha cura só acontece quando eu tenho coragem de ajoelhar e reconhecer que eu preciso, que o outro, né, eu preciso estar diante do outro, não como uma pessoa melhor, mas quando eu ajoelho, eu estou dando também para mim a oportunidade de me desfazer de todo o orgulho que me machuca mais do que a palavra que me feriu. Entende? Justamente. Eu acredito que é uma decisão com o que eu quero ficar. Com a palavra que me feriu ou com esta palavra de Deus, que é aquela palavra que me traz vida, né? Que traz a graça, né? Então, Sim, você fala das feridas da história. Às vezes tem pessoas que gostam de colocar no santuário interior um culto ao sofrimento. E todo dia vai lá e glorifica aquele sofrimento. É a sim. vitimização. Quando, na verdade, quando a gente dá espaço à graça, a gente tira aquilo que pesou e a gente coloca, então, aquilo que realmente a gente quer exaltar em nós. Né? Por isso que a graça é leveza. Por isso que a Sim, graça é encanto. Porque se não for assim, né, ela nos afunda e a graça nos leva para cima. E sim, basicamente a gente sabe isso, né? Só sobe, né, o que é leve. justamente. Quanto mais leve, mais